Eu tô gravando esse vídeo mais pra mim do que pra você, mas se você chegou aqui, fica porque alguma coisa vai te servir. Tem 10 anos, mais ou menos, que eu faço terapia. Entre indas e vindas, mudanças de terapeutas, e tem 5 anos que eu mesma decidi me tornar terapeuta. E comecei a fazer os cursos, todas as formações que eu fiz desde então. E desde 2020, na verdade desde antes, desde minha adolescência mais ou menos, vamos dizer, tem uns 18 anos que eu tenho esse desejo de criar um YouTube e de falar com pessoas e de ajudar pessoas, mas eu sempre tive esse impedimento interno, essa trava interna. Então, esse é mais um vídeo em que eu venho aqui sem corte, sem edição, só falando o que vier no coração para me familiarizar com essa plataforma e para ir criando mais coragem de me expor. Então vamos lá. Eu quero falar hoje sobre identidade, porque identidade é narrativa e a nossa identidade ela se forma, ela se concreta, digamos assim, na nossa primeira infância ali, com as coisas que a gente vai ouvindo dos nossos pais. Porque você é isso, você é aquilo, você é muito bagunceira, você não dá com você, eu não tenho paciência, você é insuportável. Sabe essas coisas que a gente vai ouvindo? Ou então, você é capaz, você é linda, sua voz é maravilhosa. Todas essas coisas que a gente vai ouvindo dos nossos responsáveis, dos nossos cuidadores, dos nossos criadores, a gente vai concretizando como parte da nossa identidade. E ano passado, 2025, em uma das terapias que eu estava fazendo, eu percebi que a minha identidade, ela tá baseada em estruturas mentirosas. Sabe o filme Divertidamente? Você assistiu? Se você não assistiu, recomendo que você assista, porque ele é maravilhoso. Mas se você já assistiu, sabe no momento em que a alegria e a tristeza estão lá no inconsciente da Riley, e aí ela vê aquelas ilhas mais fortes da personalidade da Riley? Ano passado, eu percebi que a minha identidade, ela estava estruturada em ilhas de mentiras. E desde o momento em que eu tive essa percepção, não sei exatamente em que parte do ano que isso aconteceu, porque o ano pra mim passou assim uma loucura. Mas eu sei que em algum momento do ano passado eu tive essa percepção de que as minhas ilhas estavam enraizadas, de que a minha personalidade estava enraizada em ilhas mentirosas. E desde que eu tive essa percepção, eu tenho feito esse autotrabalho de destruir essas ilhas sem ruir completamente e reconstruir novas ilhas. Só que isso, quando a gente tá na vida adulta, é muito complicado. Porque, pensa, eu tinha 30 anos quando eu me toquei de que isso estava acontecendo. Né? De que a minha identidade estava errada, digamos assim. De que eu estava manifestando uma coisa que eu realmente não sou. E pensa, a gente passa, vamos dizer, eu passei 30 anos manifestando uma mentira. Por quê? Porque eu não sabia que ela era mentira. Porque eu não sabia que... E não que eu estivesse tentando enganar pessoas, mas na verdade eu estava enganando a mim mesma. E aí, uma coisa que eu percebia, mas que eu não... Eu sentia um incômodo, mas eu não entendia o porquê. Era justamente esse masking que chama, né? Quando a gente tá tentando ser uma coisa que a gente não é. Quando a gente tá tentando mostrar um personagem que a gente não é. Quando você quer que as pessoas acreditem que você é uma coisa que você não é. Isso é muito desgastante. Muito desgastante. Porque você precisa
pensar o que você vai falar, como, quando, qual tom, quais palavras. E eu percebi que com o passar do tempo, eu ia me tolhindo cada vez mais a minha autenticidade, eu ia tolhindo cada vez mais a minha essência para me encaixar em algum lugar. No começo era minha mãe, eu queria agradar minha mãe. Acho que até hoje esse buraco, essa ferida ainda tá aberta de alguma forma, porque por mais que eu tenha identificado ela, isso não quer dizer que automaticamente ela sarou. Mas eu vejo que por muito tempo eu quis agradar minha mãe. Aí aos 18 anos eu comecei a namorar e eu queria agradar esse namorado. E aí eu queria agradar o meu tio, que era uma pessoa muito querida pra mim. Ainda é, não morreu e não deixou de ser querido. Mas era uma pessoa mais presente na minha vida, então eu queria agradar ele. E aí eu comecei a trabalhar nos lugares e eu queria agradar as pessoas naquele lugar. E aí eu percebi que eu fui me tornando meio que uma pessoa totalmente people pleaser, né? Eu vivia pra agradar as outras pessoas. E aí aquele meu primeiro namoro terminou e eu fui tentando agradar, e aí eu ia de galho em galho tentando agradar pessoas porque eu tinha medo de que eu ia ser abandonada a qualquer momento, de que eu ia ter que ficar sozinha. Porque quando eu tava manifestando a minha essência na infância, eu ouvia: menina, não faz isso, fecha essa perna, desce daí, você não pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode ir, blá 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 blá. E esse monte de não pode. E quando a gente vai ouvindo esse monte de não pode, em que a consequência de fazer o não pode é ser deixado de lado, porque acontecia muito de eu receber tratamento de silêncio, de eu ser ignorada, ou então de apanhei muito, nossa. Então eu tinha medo de manifestar quem eu sou de verdade, porque eu tinha medo de que eu fosse apanhar, de que eu fosse receber tratamento de silêncio, de que eu fosse ser deixada de lado, enfim, outras coisas. E outras punições que existiram até certo momento, mas que dali pra frente nunca mais existiram, mas que eu continuei, mesmo depois na vida adulta, com medo dessas consequências que não iriam acontecer, mas que eu continuei tendo medo delas. Então, até certo momento, ano passado mesmo, eu fiz uma coisa bem nada a ver, acabei derrubando o telefone do meu marido e ele me deu uma bronca. Na hora, meu coração congelou porque eu achei que eu ia apanhar. E eu sei que meu marido não vai me bater, cara, apesar dele ser mestre de Muay Thai. Ele não vai me bater. E eu sei que ele não vai me bater, mas dentro de mim, aquela criança com medo de apanhar ficou desesperada. E eu fui percebendo, conforme... Depois que eu identifiquei que a minha personalidade, ela estava enraizada em ilhas... em ilhas incorretas, em mentiras. Não lembro como é que é no filme, que são as ilhas de não sei o que lá. Mas conforme eu fui percebendo isso, eu fui conseguindo perceber quando eu deixo de fazer alguma coisa porque eu quero, porque eu tenho medo da consequência, que não existe. Então, já faz anos que eu quero fazer esse YouTube, mas eu tinha medo de desagradar uma pessoa específica. E aí eu tenho medo de quando... E tudo isso é inconsciente, claro, a gente não percebe isso até que a gente perceba. Até que você perceba que essas coisas estão acontecendo, a gente vai replicando sem perceber, no automático, né? É o como a gente diz na psicanálise, que tá agindo na sombra. E agir na sombra não é... A nossa sombra não é uma coisa ruim. Agir na sombra não significa que você tá fazendo algo errado. Só significa que você tá fazendo de forma inconsciente. É isso que a nossa sombra representa. Ela representa o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é muito vasto. Muito vasto. Porque no nosso inconsciente reside a nossa essência verdadeira, então os nossos maiores dons,
nosso inconsciente, na nossa sombra, reside todas aquelas crenças, aquelas afirmações. E aqui, quando a gente fala crença, não é nada muito místico. São afirmações nas quais você acredita. A partir do momento que você acredita em uma afirmação, aquilo é uma crença. Então, não precisa ser nada muito místico, nada muito assim. Se um dia sua mãe falou pra você, sua mãe, seu pai, seu avô, qualquer pessoa virou pra você e falou: realmente nessa vida, para você ser alguma coisa, você vai ter que batalhar. E se você acreditou nisso, pronto, automaticamente isso é uma crença. Se você nunca provou laranja e o seu pai fala assim pra você, laranja é doce, e você acreditou, mas nunca provou a laranja pra saber se a laranja é doce ou não, aquilo é uma crença, você já acredita naquilo. E aí, a partir do momento em que a gente tem as nossas crenças ali já formadas, a nossa realidade, ela vai se moldando para caber naquilo que a gente acredita. Por quê? Porque a nossa realidade, ela não é aleatória. As coisas, elas acontecem com a gente de forma a... como é que eu posso dizer isso? Sabe que você já ouviu falar naquela tal de profecia Meu Deus, eu não sou muito ruim com esses nomes, mas tipo, você acredita numa coisa e automaticamente aquela coisa vai acontecer. Meu gato tá aqui choramingando. Esse é o gato, te amo. Dá um oi, gatão. Tô gravando aqui, depois eu te dou atenção. Profecia acontecida, esqueci como é que é a palavra, mas se você já ouviu falar, você entendeu do que eu tô falando. Quando aquilo que a gente acredita acontece. E não é místico, não é mágico, mas a gente molda a nossa realidade, independente daquilo que a gente quer acreditar ou não. Aí se você me diz assim, porque eu fui atropelado semana passada, eu moldei essa realidade? Sim. De alguma forma, você ou não olhou para o lado direito, ou estava em alguma posição inadequada, ou estava fazendo alguma coisa que não deveria. Mas era um cara totalmente bêbado que apareceu do nada. E o que você estava pensando antes? Qual que era o seu pensamento antes? Reflete. Pensa se talvez você foi convidado para fazer alguma coisa que você não queria fazer, ou você estava indo para um trabalho que você não queria ir, e aí você estava tipo, meu Deus, que saco, eu não quero fazer isso. Ou então, meu Deus, eu não aguento mais, eu quero descansar. Sabe, todas as coisas que a gente fala. Eu tenho uma amiga que estava reclamando muito que ela queria descansar, que ela não aguentava mais o trabalho dela, que ela queria mudar e não sei o quê, que ela queria sair daquele lugar. Ela foi atropelada por um ônibus. Porque ela não queria mais ir para aquele trabalho e ela estava reclamando do trabalho e ela não queria mais aquilo. Então, assim... Isso aconteceu... Não, por um ônibus não. Ou foi outra pessoa. Eu sei que uma amiga minha foi atropelada por um ônibus. Essa especificamente, eu não sei o que atropelou ela, mas eu sei que ela estava reclamando do trabalho, que ela queria parar e que ela queria sair. E ela se deu um limite de prazo para sair. Ela falou, não aguento mais, eu vou ficar aqui só até tal tempo. E aí ela foi atropelada. Ela tá bem, ela tá viva, ela não morreu. Mas é só pra vocês entenderem como a gente realmente cria a nossa realidade. Mas eu nunca tenho dinheiro pra nada. Quantas vezes por dia você fala isso? Quantas vezes você afirma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro? E aí você tá criando essa realidade. Então, tipo assim, a gente cria a nossa realidade com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente acredita. Dito isso, onde que chega a parte da identidade? A nossa identidade é narrativa. Ponto. Identidade é narrativa. Quanto mais você acredita em uma narrativa, mais você vai repeti-la verbalmente mesmo, você vai acreditar naquilo, seja por pensamento, seja por fala, e aí você vai manifestar aquilo. Quantas vezes eu cometia pequenos erros, eu falava, que burra, nossa, como eu sou burra, e eu ficava me xingando, eu ficava, nossa, você não faz nada direito, nossa, que não sei o que, não sei o que, e eu ficava brigando comigo. E aí eu fui entendendo que parte da minha identidade, né, era essa cobrança do 10
o 10, o 10, o máximo, não é mais que minha obrigação. E o feito ok era digno de apanhar e levar bronca. Então eu fui percebendo como esse perfeccionismo, né, ia cobrando que eu fizesse tudo sempre totalmente correto, porque eu tinha medo da consequência que não iria acontecer, mas que internamente eu tinha medo dessa consequência que era: se eu não fizer perfeito, eu vou apanhar, ou eu vou ser xingada. E aí isso foi crescendo na minha personalidade. Então toda vez que eu fazia qualquer coisinha que não tivesse perfeita, eu ia me xingando. Por quê? Porque eu era xingada. Então eu aprendi que era assim: errou, não pode. Errar, não pode. Então eu não me permitia errar. E aí eu fui percebendo como várias coisinhas que eu fui ouvindo e que eu percebi como na minha final da adolescência ali, no início da minha vida adulta, como eu fazia coisas que eu ouvia que seriam vamos lá, vamos abrir. Coisas do tipo: mulher só tem o corpo para oferecer. Mulher não pode fazer nada porque vai sempre ter sexo por trás. E aí eu me envolvia com pessoas que só queriam saber disso. Eu me envolvia com pessoas que me usavam, eu me envolvia com pessoas que me maltratavam, eu me envolvia com pessoas que eram agressivas comigo. Por quê? Porque eu aprendi que a mulher só cresce na carreira, né? Na carreira não, né? Não era nem tanto relacionado à carreira, mas eu ouvi tanto que mulher só tem sexo para oferecer, que por um certo período de tempo da minha vida, eu acreditava que era só isso que eu tinha para oferecer. Então eu me relacionava com pessoas que só queriam isso de mim e que me maltratavam, inclusive, me tratavam muito mal. E aí eu fui percebendo no passado como ainda hoje certas coisas da minha vida ainda estão relacionadas. Essa não é mais um problema pra mim, já faz um bom tempo. Mas tem outras coisas que eu preciso ainda melhorar, como relação com dinheiro, porque eu vi pessoas da minha família tendo relações muito erradas com o dinheiro. E eu achava que esse era o padrão do planeta. Eu achava que todo mundo era assim e que eu tinha que ser assim. E eu vejo que hoje eu ainda não consegui sair desse padrão, porque ele ainda está enraizado na minha identidade. Mas muitas outras coisas eu fui melhorando. E por que eu falo isso, né? Porque o autoconhecimento ele é muito importante. Porque a partir do momento que você vai se conhecendo, você vai percebendo: opa, essa fala aqui realmente é isso aqui o que eu acredito? Ou isso aqui é uma herança? Isso aqui é alguma coisa que eu ouvi de alguém lá na minha primeira infância e eu acatei como verdade universal? Então, conforme você vai passando por esse processo do autoconhecimento, você consegue filtrar melhor o que realmente faz parte da sua identidade, o que você manifesta porque é o que você quer manifestar, porque é aquilo que você é, porque é realmente quem você veio para ser, ou se você está só repetindo histórias que te foram contadas e você acreditou. E aí, dito isso, eu quero trazer um ponto importante, que é: psicanálise é ótimo, é maravilhoso. Terapias energéticas são ótimas, são maravilhosas. Realmente, isso tudo muda muito. A minha vida, depois que eu conheci a Pet Americana e que eu passei, todo ano eu passo por tratamento a Pet Americana. Depois que eu conheci a Pet Americana, a minha vida, ela, assim, mudou drasticamente para melhor. Desde que eu faço acompanhamento, né, através da fala, né, a terapia através da fala, que é a psicanálise, a minha vida melhorou muito. Mas teve uma coisa que pra mim foi, assim, acho que o mais revolucionário até hoje. Tá, o mais revolucionário não, mas uma coisa que foi muito revolucionária pra mim foi entender o funcionamento do meu cérebro. Porque
por mais que a maquininha, né, por mais que o hardware seja igual para todo ser humano, o software não é igual para todo ser humano. Então, tem muitas coisas que a gente acha que são verdades universais que não são. E uma das coisas que mais, assim, me ajudou nesse processo até da desconstrução das ilhas erradas da minha personalidade foi ter feito o processo, né, do diagnóstico sobre a neurodivergência. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque eu fui fazendo, né, tipo assim, você faz 12 semanas ali de acompanhamento com uma neuropsicóloga. O meu foi 12, acho que pode ser mais, pode ser menos, não tenho certeza, mas eu sei que pra mim foram 12 semanas. E ela vai aplicando vários testes, vai perguntando, faz uma entrevista com meu pai, fez uma entrevista com minha mãe, conversou com meu marido, conversou comigo, perguntou coisas da infância, foi vendo coisas assim sobre meu irmão, enfim, foi vendo coisas sobre mim. Desde que eu existo, desde que eu me conheço por gente. E aplicou um monte de testes e muito... Blá, 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 blá. E aí ela falou assim, olha, você tem TDAH e superdotação, né? Superdotação e altas habilidades. E aí, eu nem sabia que isso existia. Eu desconfiava do TDAH, mas eu não fazia ideia de que superdotação e altas habilidades existiam. E aí, eu fui ver o que é. Cara, as coisas que eu achava que eram um defeito de personalidade minha, na verdade, é só a forma que meu cérebro funciona. E eu ficava me cobrando de ser diferente porque as pessoas não são dessa forma. E eu falava, meu Deus, mas eu tenho que ser do jeito que as pessoas são. Não, mas essa pessoa aqui que eu admiro não funciona dessa forma. E eu preciso funcionar do jeito que ela funciona e eu quero agradar ela. Não, porque a minha melhor amiga não é dessa forma e eu quero agradar ela e eu quero ser que nem ela. Não, porque a minha mãe, porque meu pai é igualzinho a mim. Meu pai igualzinho a mim. E por isso que eu achava que era normal as pessoas serem assim. Porque eu tinha o espelho dentro de casa. Meu pai também é TDAH e superdotado. Então, eu achava que era normal ser assim. E ficava cobrando que eu tinha que ser diferente porque eu ficava me cobrando por ser diferente das outras pessoas, mas ao mesmo tempo achando esquisito, porque se eu sou assim e meu pai é assim, por que as outras pessoas não são assim? Por que eu tenho que mudar o que eu sou para agradar as outras pessoas? Enfim, ficava esse conflito interno. E aí, eu só quero fazer um último adendo aqui, que é a forma que o seu cérebro funciona é uma coisa, é aqui ó, máquina, hardware, físico. A sua personalidade a forma que o seu hardware funciona faz parte da sua personalidade, porque essa persona, esse bonequinho aqui, esse ser Alicia, eu tô sendo Alicia aqui, essa é minha persona, com esse corpo que Deus me deu e que vai voltar pra Terra, com a minha identidade, né, com a minha essência. E aí a essência é aquela parte, aquela fração nossa que não muda, independente do corpinho que a gente habitar, independente do espaço-tempo que você existir, a sua essência, ela vai ser sempre a mesma. E aí que entra o maior conflito. Porque a sua personalidade, que é o seu corpo, os seus hábitos, a sua família, o lugar, o seu ambiente, as pessoas com quem você se relaciona. Confirmou. Peraí que a máquina vai dar o showzinho dela aqui, mas espero que o barulho não atrapalhe. Vou esperar, na verdade, vai. Como eu disse, sem cortes, então estamos aqui ao vivo com trovão e showzinho da Samsung. Continuando. Esse conflito interno, né? Porque a sua essência é uma coisa
que geralmente está relacionado até com a sua personalidade, mas a sua essência, ela é aquela parte sua que ela já sabe de toda a verdade, ela já está conectada direto com a fonte, é aquela parte sua que tem a consciência do que é o melhor para você, do que é o pior para você, é aquela sua parte que tá pronta, sabe aquele famoso potencial? Então, a sua essência guarda todo esse potencial. E tudo isso tá lá no nosso inconsciente. E aí, a nossa persona, nossa personalidade, é isso aqui, é a junção do corpo físico com a nossa alma, que é nossa alma, psique, mente e emoção, somado ainda com o ambiente, com as outras pessoas com quem a gente se relaciona, com a realidade na qual a gente é inserida. Então, existe internamente esse conflito, né? Porque a sua essência, ela já sabe de tudo. Ela já tem ali todas as respostas e ela tá no inconsciente. Enquanto isso, a nossa persona, ela tem que manifestar todo esse turbilhão que é a essência lá jogando informação. O corpo tendo as reações do corpo. A alma mandando lá os estímulos de emoção e de mente. E ainda tem o nosso meio. E aí a gente precisa E aí a gente precisa manifestar. Só que aí que entra a bendita da identidade. Porque a gente se manifesta de acordo com o que a nossa identidade tá pronta para manifestar, de acordo com aquilo que a gente consegue. Porque identidade é como você se identifica. Então, se você se identifica com uma coisa, você vai manifestar aquilo. O seu corpo pode estar querendo outra coisa, a sua essência pode estar querendo outra coisa, mas se você se identifica com uma terceira, é aquilo que você vai manifestar. E por isso que é tão difícil esses processos internos de mudança, porque você fica nessa batalha de meio, né, o ambiente em que você está, a sua essência, e ali o que a sua identidade consegue manifestar. E aí, se a gente for dar um nome, aqui, a gente chama o ambiente. Esses nomes que eu vou dar agora são instâncias que a gente tem da nossa psique, né? As instâncias da psique. O que significa isso? As instâncias do que a gente consegue manifestar. Se a gente for fazer uma correlação, né? Ó, pensamento arborizado do superdotado. Não era nem isso que eu ia falar nesse vídeo, mas já chegamos nisso agora. Mas enfim. Se a gente for considerar, né, as instâncias da psique, ego, id e superego. A gente tem a nossa essência, aqui como id, aquela nossa parte que, mano, ela já sabe, ela quer realizar, é o eu quero. É eu quero e eu quero agora. E ela já sabe o que ela quer. E ela sabe, e ela é amoral. Então, para ela, não importam os meios, porque a moralidade, ela não é humana, digamos assim. É humana, mas assim, ela é mais pela relação interpessoal. Então, o id, não é que ele é imoral, ele é amoral. Ele é aquela nossa vontade mais bruta, mais visceral, mais animalesca, aquela nossa parte... Animalesca não, mas é aquela nossa parte mais... que quer resolver, que quer o mundo, que já sabe que é esse potencial, que é aquela coisa que fica vamos, 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 vamos. Esse é o nosso id. E aí existe o nosso superego. O que é o superego? Ego significa eu, tá?
O superego é aquilo que tá além do eu. Então, é o não pode. É aquela voz que fala, não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. O nosso superego, ele tá o tempo inteiro analisando o ambiente e as consequências das nossas ações. Consequentemente, ele tá o tempo inteiro vendo os não podes. Então, se a gente for correlacionar, né? O superego, ele é o ambiente onde a gente cresceu. Ali na nossa manifestação, né? Tô fazendo uma correlação aqui, só caso você se perdeu. Uma correlação entre as nossas instâncias da nossa psique, da nossa alma, com essas partes que compõem a manifestação da nossa verdade, nossa manifestação da nossa persona, tá? Então, essência, identidade, ambiente, id, ego, superego. Então, voltando lá para o superego, o superego, ele tá constantemente analisando tudo que tá acontecendo, do que as pessoas estão falando, se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer isso, pode acontecer isso, 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 isso e isso. Então, ele não analisa só uma ação, uma reação. Ele tá o tempo inteiro analisando tudo e é assim, para essa microação, pode existir todas as reações. E aí ele tá constantemente lá bombardeando a gente com o não pode, ou então com o não faça isso, faça dessa forma é melhor, as pessoas vão gostar mais disso, entende? Então a gente relaciona, eu tô relacionando agora, o super ego com o ambiente. E ambiente aqui não é só a sua casa, mas é o território nacional no qual você habita, o território político ao qual você habita, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Isso é ambiente, tá? O espaço-tempo, se é 2025 ou se é 1930, já muda o ambiente. Pode ser o mesmo espaço físico, mas o ambiente é outro. E aí, a gente tem aqui, no meio, tentando rodar todos esses pratinhos, o ego e a nossa identidade. Então, assim, ego é eu. Quando a gente ouve a pessoa falar assim, ai, tem que matar o ego. Irmão, isso aí é autoextermínio. Não dá pra matar o ego. O ego, ele escuta aqui o id, escuta o superego, tenta agradar os dois, faz alguma forma ali de que consiga agradar minimamente os dois e entrega através da manifestação. E a nossa identidade é a mesma coisa, ela vai ouvir a nossa essência, ela vai ouvir o ambiente e vai manifestar. E aí, tudo isso que eu falei foi para chegar nisso aqui agora, que é quais são as narrativas que você tá acreditando na hora de manifestar a sua identidade. Você tá ouvindo a narrativa do seu id, da sua essência. Você tá ouvindo a narrativa do seu ambiente, do seu superego. Ou você tá ouvindo a narrativa da sua verdade, né? Qual é a narrativa que você tá ouvindo? Né? Como que você tá conseguindo manifestar a sua identidade? Com o que você tá se identificando? E eu vejo que agora a gente tá vivendo num tempo de crise de identidade. Porque as pessoas um dia se identificam com uma coisa, outro dia se identificam com outra, e aí alguém disse alguma coisa diferente, e aí eu acredito naquilo que aquela pessoa tá ouvindo, mas a gente esquece de se ouvir na hora de manifestar
a nossa identidade, na hora de fortalecer a nossa identidade. As nossas identidades, elas estão fracas. Eu sou de 94 e eu vejo que essa minha geração, né, ela tá muito mais travada do que a geração anterior e a geração posterior. Porque a geração anterior tinha ali assim, tinha um roteiro pronto, era só seguir aquele roteiro. E esse roteiro que era pronto foi o que a gente aprendeu. Mas ele já não é mais verdade. Esse roteiro, ele era funcional e verdadeiro até a geração dos nossos pais, dos meus pais, não sei quantos anos você tem. Então, se eu sou de 94, minha geração é millennial. Antes de mim é X, depois de mim é a geração Z. A geração Z, ela já tá em um outro lugar. Por quê? Porque eles aprenderam que eles têm que ser felizes. Então, a identidade deles está correlacionada com aquilo que faz eles felizes. E, de certa forma, eu acho isso perigoso, mas ao mesmo tempo eu acho isso maravilhoso. Porque a minha geração, ela tá com a identidade dela, a nossa identidade, ela tá muito mais relacionada com agradar os outros e seguir esse roteiro que não existe mais e que nunca existiu, mas funcionou por um tempo. E eu vejo muitas pessoas da minha geração, eu incluso nessa muitas pessoas, que tá realmente com esse problema de identidade. Porque a gente vê uma geração anterior que tem as suas convicções e que não tá disposto a sair dessas convicções. A gente tem a geração posterior que se identifica cada semana com uma coisa diferente, o que ao mesmo tempo que eu acho perigoso, eu acho que talvez ensine uma flexibilidade que a minha geração já não tem. E aí a gente chega nessa geração que metade da vida foi baseada naqueles velhos padrões e a outra metade da vida tá sendo em descobre aí. Se joga, descobre qual que é a tua e vive a tua. E aí, pra sintetizar, porque já estamos em quase 40 minutos de vídeo, eu acredito que a gente precisa... Eu falando por mim, tá? Vou falar por mim aqui, e aí se ressoar aí com você, você leva pra si. Que eu também não quero ficar cagando regra aqui, nem falando verdades absolutas, porque eu acredito que para cada acontecimento existam pelo menos 20 pontos de vista, então existem 20 verdades relacionadas com cada coisa, então eu vou falar aqui sobre a minha realidade e você filtra daí o que serve para sua realidade. E aí, o que eu acredito que seja esse movimento que eu estou fazendo no momento e que eu vou dar continuidade é o de ouvir um pouco mais a essência, ouvir um pouco mais o que eu quero, o que eu sou boa, o que eu acredito, o que eu quero contribuir, qual é a contribuição que eu quero trazer para esse planeta que eu amo tanto. E ouvir um pouco menos as vozes que foram instaladas, né, naquela infância. Porque eu não sou burra, eu não sou desajeitada, eu não sou desastrada, eu não sou incapaz, eu não tenho só sexo para oferecer. Todas aquelas coisas, né, que eu fui ouvindo, eu não sou muitas coisas que eu ouvi que eu era e que eu acreditei por muito tempo. E aí, focar naquelas coisas que eu sei que eu sei que eu sou muito inteligente, eu sei que eu sou muito dedicada, eu sei que eu sou uma ótima terapeuta, eu sei que eu sou
dedicada naquilo, né? Porque assim, antes eu achava que eu era lenta, que eu era lerda, porque eu demoro um tempo pra fazer as coisas. E aí eu entendi que, cara, eu não sou lerda. Eu só me dedico mais aos detalhes, eu sou mais detalhista, né? E aí eu achava que esse apego aos detalhes estava me atrapalhando, quando na verdade o apego aos detalhes é o diferencial do que torna o que eu tenho para oferecer tão bom. Porque eu me apego nos detalhes e isso é importante para mim. E o fato disso ser importante para mim não significa que precisa ser importante para você. E aqui todos esses não sou e sou que eu fui colocando sobre mim, você analisa daí o que faz sentido para você. Quais são os eu sous que você acreditou por muito tempo, mas que você não é? E quais são os eu sous que você silenciou por muito tempo, mas que você sabe o que você é? E de agora em diante, vamos fazer um combinado aqui, eu com você e você comigo, de que toda vez que a gente falar eu sou, a palavra que vem depois, ela precisa ser verdadeira e eu ia falar positiva? E positiva, porque a gente já tá há muito tempo se diminuindo. Então, vamos se engrandecer. E não se engrandecer para ser maior que os outros, mas se engrandecer para ser do nosso tamanho. Porque tem muita gente se achando especial, o bonzão, o foda. Só que também tem muita gente se achando o especial, ruinzão, mosquito do cocô, do cavalo do bandido. E ninguém é especial, nem de foda, e ninguém é especial, nem de bosta. A gente é todo mundo essencial. E sabe por que que um frasquinho de óleo essencial é mais caro do que um frasco de óleo vegetal? Porque para você conseguir um óleo essencial de alguma coisa, você precisa de uma grande quantidade para extrair uma coisinha muito pouquinha. Porque a nossa essência, ela é aquilo que a gente extrai do nosso melhor. E eu não tô dizendo aqui que você tem que ser esmagado ou colocado sob fervura, ou sei lá como é que se faz óleo essencial para extrair a sua essência. Mas o que eu tô querendo te dizer é que um pouquinho da sua essência já ocupa bastante espaço. E por isso que óleo essencial a gente usa de gotinha. Porque a nossa essência, uma gotinha que seja de essência, ela chega no ambiente inteiro. Então é por isso que todo mundo é essencial. Porque a gente precisa que a nossa essência chegue primeiro. A gente precisa que a nossa essência mostre a nossa verdade. É isso. Essa é a reflexão que eu queria fazer. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse vídeo foi muito mais pra mim do que pra você, mas provavelmente vai ressoar com alguma coisa aí. Eu vou me esforçar pra postar mais vídeos. E eu não vou seguir o roteiro do algoritmo. Então, se esse vídeo chegou pra você, é porque alguma coisa aqui, desses 44 minutos, era importante pra você. Então, beijos, até mais. A gente se vê no próximo vídeo.